Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Este é o último episódio da série Ofícios de Si, Arquiteturas do Ser. Uma série pensada para abrir o ano não com promessas, mas com estrutura. Ao longo destes episódios, percorremos 2 caminhos, hoje será o terceiro. Começamos com a ataraxia, investigando a possibilidade de uma mente mais estável, menos reativa, mais habitável. Depois passamos por Aristóteles, entendendo como hábitos constroem caráter, identidade e forma de vida. E hoje chegamos ao último movimento deste percurso. A pergunta agora não é mais apenas como organizar a mente ou a ação, mas como nos reconectar com o mundo real, com gesto, com trabalho, com experiência concreta. Então, se é que ainda podemos usar essa expressão, é tudo para começar o ano com o pé direito. Depois das Havaianas, não se sabe. Brincadeiras à parte, este episódio fecha a série propondo algo simples e difícil, sair da ilusão da experiência e voltar ao contato. Pois, de um lado, tem o brilho quase hipnótico das nossas telas. Elas prometem conexão, entretenimento, um universo inteiro na palma da mão. E do outro lado tem uma inquietação, quase uma coceira na alma, por algo mais concreto, algo que possamos tocar. Isso, tocar, moldar, talvez até errar e consertar com as nossas próprias mãos. Então vamos falar dessa tensão da mão contra a tela. Um conflito bem atual. Vamos investigar o choque entre esse consumo que é muitas vezes passivo de conteúdo online e essa busca por uma realização mais palpável. Eu me baseei em 2 fontes. Primeiro, um estudo acadêmico que disseca o mecanismo psicológico por trás daquela conexão que sentimos com nossos youtubers favoritos. E a segunda é a análise filosófica do pensador sul-coreano Byung-Chul Han, que propõe um antídoto para a nossa exaustão digital. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. Isso nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona, será de grande valia para a gente. Eu agradeço esta ação. Interação parasocial. Acontece quando o espectador desenvolve sentimentos de intimidade e amizade com uma figura da mídia que não sabe que ele existe. É uma ilusão de reciprocidade sustentada pela exposição constante ao conteúdo. Isso não surge por acaso. O estudo que tratou aqui o tema dos 4 universitários lá da Universidade de Comunicação da Califórnia fizeram uma coisa interessantíssima, que eles pegaram uma pesquisa antiga lá de 87 sobre a nossa relação com personagens de TV e atualizaram para o mundo hoje do YouTube. Então eles mostram esse processo de intimidade aí com quem está do outro lado em algumas etapas. Primeiro, a exposição repetida. Aqui os algoritmos são cúmplices, criando uma familiaridade forçada. Essa familiaridade gera conforto, previsibilidade e abre caminho para a atração. A atração aparece de 2 formas. A atração social, essa pessoa parece legal, poderia ser amigos, e a atração física, que muitas vezes funciona como o primeiro gancho. O ponto incômodo é que, em muitos casos, a aparência é a porta de entrada da sensação de amizade. Com o tempo, porém, essa atração física tende a ser completada ou substituída pela atração social. Você chega pela imagem, mas fica pela personalidade. Isso consolida o terceiro estágio, a relação parasocial propriamente dita. Uma relação de amizade que existe só de um lado, mas é emocionalmente real para quem sente. O último estágio é o mais forte. A importância relacional. Essa relação unilateral passa a ocupar um espaço significativo na vida do espectador, com investimento emocional genuíno, apesar de não haver reciprocidade real. E nada disso é acidental. Os criadores mais bem-sucedidos usam estratégias claras. Olhar direto para a câmera, linguagem informal, exposição de detalhes íntimos. Tudo isso constrói um ambiente de proximidade calculada. Ou seja, não é espontâneo, é engenharia social. Uma amizade sentida, mas nunca vivida. E onde eu quero chegar com tudo isso? Quando essa relação parasocial se consolida, quando a amizade imaginada ganha peso emocional real, acontece algo sutil, mas profundo. A experiência começa a ser vivida por procuração. E é aqui que entra o conceito que vou chamar de satisfação vicária,
usando o termo na atualidade da psicologia e a cultura digital, e não nos termos da teologia. Explico. Satisfação vicária aqui é quando o sujeito sente como se estivesse vivido algo, sem ter atravessado a experiência. É prazer sem ação. É envolvimento emocional sem transformação concreta. Ao acompanhar a vida, os gestos, as conquistas e até os fracassos de alguém na tela, o espectador experimenta uma espécie de alívio existencial. Algo foi sentido, algo foi preenchido, mesmo sem ter sido feito. É o empobrecimento da experiência. Mas atenção, isso ainda não é um problema em si. Portanto, guarda esse ponto. Porque para entender por que esse tipo de satisfação nos acomoda, nos cansa e nos afasta do mundo, precisamos dar um passo adiante e entrar na leitura filosófica do Byung-Chul Han. E é com ele que essa engrenagem vai ficar mais clara. Toda essa técnica e seu resultado é exatamente o que um filósofo como Byung-Chul Han identifica como parte do problema contemporâneo. Uma forma sofisticada de nos manter presos à realidade que não é nossa, uma realidade cuidadosamente fabricada para a tela. De um lado, portanto, existe toda a arquitetura montada para nos manter assistindo. O algoritmo, a linguagem formal do criador, o contato visual com a câmera diretamente, parece que está olhando para você, a exposição calculada da intimidade. Tudo converge para prolongar a permanência. Contudo, a pergunta decisiva talvez seja outra. E se a solução não estiver em encontrar a conexão perfeita na tela, mas procurá-la em outro lugar? É esse ponto que Han faz um movimento radical e ao mesmo tempo desconcertantemente simples. Ele nos convida a sair da tela e retornar ao mundo físico com uma frase que soa quase como um manifesto. A felicidade sempre vem de trabalhar com as mãos. Mas é fundamental entender o que ele quer dizer com isso. Han não está defendendo que todos nós viremos artesãos, marceneiros ou ceramistas. Não se trata de uma profissão específica, nem de um elogio romântico ao trabalho manual. Trata-se antes de qualquer atividade em que o corpo e a mente atuam juntos sobre algo material, tangível, algo que resiste, o oposto direto desse universo abstrato e liso das telas. Os exemplos são cotidianos. Cultivar um pequeno jardim na varanda, cozinhar uma refeição com calma, prestando atenção nos ingredientes, aprender a tocar um instrumento, costurar um botão, consertar um objeto quebrado. O ponto central aqui é a materialidade, a resistência do mundo real, aquilo que não responde imediatamente ao nosso desejo. E por que Han enxerga isso como uma solução tão poderosa? Segundo ele, isso enfrenta dois problemas ao mesmo tempo: a ilusão de conexão das redes e a exaustão crônica. Vivemos num estado de disponibilidade permanente, sempre ligados. O smartphone aboliu a fronteira entre o trabalho e descanso, entre o público e privado. Já as atividades manuais, por sua própria natureza, nos obrigam a desacelerar. Elas resgatam um ritmo mais humano, aquilo que Han chama de arte de saber demorar-se. É um antídoto direto para a cultura do tudo para ontem. Uma planta, afinal, não cresce mais rápido porque você atualiza a página. Agora então, sendo bem prático. Isso parece difícil. Nossa vida é pautada por notificações, alertas, demandas constantes. Como criar essa arte de demorar-se sem sentir que estamos ficando para trás? Não soa como um luxo? Essa pergunta ela vai no cerne da dificuldade. Han não é um idealista ingênuo. Ele não propõe uma fuga total do mundo digital, mas algo mais sutil. A criação consciente de bolsões de resistência, momentos protegidos. A decisão deliberada de, por exemplo, deixar o celular em outro cômodo por 1 hora para amassar um pão. E essa atividade vai muito além do pão em si. Ela reduz a dispersão mental porque exige foco, exige presença corporal. O corpo participa. E talvez o mais importante, ela cria uma sensação de continuidade. Aquilo que produzimos com as mãos permanece no mundo. Tem espessura, tem duração. Algo que um like jamais terá. Algo que o toque liso da tela nunca entrega. Esse foco profundo se aproxima do conceito bem conhecido na psicologia, o estado de fluxo. Aquele momento em que nos perdemos numa tarefa. É verdade que o fluxo também pode acontecer em atividades digitais, como programar ou até jogar videogame. Contudo, para Han, a diferença crucial está na materialidade. O fluxo em algo físico que deixa um rastro no mundo real tem um poder de ancoragem que o fluxo digital não possui.
Ao nos dedicarmos a uma tarefa manual, não apenas entramos em fluxo, construímos identidade e ampliamos nossa tolerância à frustração, porque o resultado não é imediato, exige tempo, dedicação, erro e correção. Eu mesmo senti isso quando tentei consertar um forno elétrico. Foram dias de frustração, busca por peças, tentativas que não funcionavam, mas quando finalmente eu consegui olhar para aquele objeto real, funcional, consertado pelas minhas mãos, produziu uma satisfação que nenhuma maratona de série jamais produziu. Então, quando juntamos essas peças, de um lado a conexão parasocial, que nos faz sentir próximos de alguém pela tela, e de outro, o chamado de RAM, para encontrar sentido no mundo tangível. Este conflito é inevitável. Inevitável porque, olhando de perto a relação parasocial, é quase um estudo de caso perfeito de tudo aquilo que RAM critica. Trata-se de uma conexão que existe no plano imaterial da tela. Ela promove o consumo passivo e nos mantém flutuando nesse universo abstrato. Aqui está o ponto profundo dessa crítica. O sentimento de importância relacional que extraímos de um youtuber pode funcionar como um substituto perigoso, porque mascara um vazio. Sentimos uma quase conexão e uma quase realização. Isso pode nos impedir de buscar a conexão e a realização real. É como comer um doce quando se está com fome de verdade. Satisfaz na hora, dá prazer imediato, mas não nutre. Consumimos a realização de outra pessoa em vez de construir a nossa. Em vez de sentir o orgulho e a dor nos dedos de aprender os primeiros acordes no violão, nos contentamos com o conforto da companhia de alguém que já toca perfeitamente. Isso sempre me preocupou muito, por isso eu quis colocar tão claramente aqui neste podcast. Pensa na pessoa que passa horas assistindo a vídeos de faça você mesmo, do it yourself, tutoriais de marcenaria, culinária, jardinagem, ou até alguém zerando um jogo. Vejam que absurdo. Zerar, jogar já é tanto prazer e a pessoa consegue ver um jogo sendo zerado por outra pessoa. Então ela pode sentir que está aprendendo, que está participando daquele universo. Ela se sente conectada ao Criador, admira sua habilidade. Contudo, ao final do dia, a horta continua vazia, a estante continua cheia de livros, a refeição é um delivery. A ação real foi trocada pela obsessão passiva. A satisfação de ver alguém fazer se transforma em um placebo da satisfação de fazer. E mesmo quando a pessoa diz que está se inspirando, que um dia vai agir, o que RAM apontaria é que o próprio ato de assistir já entrega uma dose de dopamina, uma recompensa que diminui a urgência da ação. A gente se sente produtivo apenas assistindo um vídeo sobre produtividade. Essa é a armadilha. A relação parasocial com alguém habilidoso nos dá a sensação de pertencimento ao mundo, do fazer sem precisarmos sujar as mãos. Admiramos o marceneiro digital, mas não enfrentamos a poeira, a madeira que racha, o parafuso que não entra. Acompanhamos a cozinheira no YouTube, mas não lidamos com a louça suja, o bolo que não cresceu, o cheiro de cebola nas mãos. Para RAM, isso não nos ancora ao mundo. Pelo contrário, nos mantém flutuando, consumindo a realização dos outros como entretenimento. No fim das contas, nos tornamos espectadores da vida que poderíamos estar construindo. E mesmo com likes, comentários e inscrições, a relação permanece em sua essência assimétrica e passiva. Então, um pequeno resumo aqui para fixação. Vivemos um regime de experiências por procuração. A interação parasocial cria proximidade sem reciprocidade. O espectador sente que participa, mas pertence ao lado de fora da ação. O algoritmo reforça esse vínculo, oferecendo conforto e previsibilidade. Isso desemboca na satisfação vicária, prazer sem ação, experiência sem transformação. Assistir ocupa o lugar de fazer, e a dopamina do consumo reduz a urgência de agir. O resultado é a exaustão sem obra. Então, para Byung-Chul Han, a saída não é abandonar a tecnologia, mas reequilibrar, criar momentos protegidos, atividades manuais, lentas e materiais. Desenvolver a presença, tolerância ao erro e a ancoragem ao mundo real. Em síntese, a vida assistida anestesia. A ação concreta cansa, mas transforma. O desafio é trocar o conforto da tela pela resistência do mundo. Então, indicações aí culturais. A Não Coisa, do Byung-Chul Han. Leitura-chave do episódio. Han mostra como a digitalização dissolve a materialidade, empobrece a experiência e transforma o mundo em fluxo de informação. É o pano de fundo psicológico perfeito para entender a satisfação vicária e a perda da ação concreta.
Eu li esse livro, ele é pequenininho, bastante rápido, e quando eu estava marcando as partes principais, quase que eu risquei ele todo. É um livro de extrema relevância. Tem A Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman. Ele completa o episódio ao explicar por que as relações, projetos e identidades se tornam descartáveis. Terreno fértil para a satisfação vicária também. Então, encerrando aí mais um episódio, antes eu gostaria de pedir você para realmente comentar e compartilhar com os amigos. Então já pode aproveitar e encaminhar aí para a galera para curtir e ter aí essa visão mais aberta para a gente ter um 2026 melhor. Este foi o último episódio da série que eu preparei para iniciar 2026 com o pé direito. Nossa conversa de hoje nos levou a compreender primeiro os mecanismos que criam laços tão fortes com pessoas que conhecemos apenas pela tela. Em seguida, a crítica filosófica contundente de Byung-Chul Han, que nos chama de volta ao mundo tangível, ao trabalho das mãos, como fonte esquecida e necessária de felicidade. E deixamos uma questão para quem nos ouve. Será que o YouTube poderia, em algum nível, funcionar como ponte entre esses dois mundos? Pense, por exemplo, em um canal que ensina marcenaria, jardinagem, culinária. A relação parasocial com o criador artesão poderia ser um gatilho que inspira o espectador a desligar a tela e finalmente pegar as ferramentas. Contudo, permanece a dúvida central. A própria lógica do meio, baseada no consumo rápido e na gratificação de assistir, não acaba sempre vencendo? Em outras palavras, a inspiração consegue vencer a passividade? Eu gosto muito de cozinhar, então eu sempre vejo receitas e eu sim me sinto inspirado. Eu tinha um dia na semana que eu tirava para cozinhar. Eu reduzi isso um pouco agora, mas eu sinto que é assistir em vão se eu não faço alguma daquelas receitas. É legal ver, realmente é satisfatório, mas eu sinto que o ciclo não se completou. Talvez essa seja uma forma, né? Você decidir um dia para poder fazer sobre aquilo que você assiste. Então, será que o desejo de fazer se satisfaz apenas em ver o outro fazendo, mantendo-nos sempre nesse lugar confortável, mas vazio, né? O que é para mim, inclusive, de espectadores da vida que poderíamos estar construindo de fato, mas com as nossas próprias mãos. Vamos lá, galera, mão na massa em 2026. Entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo, pessoal!